O prato se espatifou no chão da minha cozinha às 2h15 da tarde de uma quinta-feira. Eu sei o horário exato porque olhei para o relógio de parede. Aquele relógio antigo que meu marido Geraldo comprou na nossa lua de mel em Poços de Caldas. E pensei comigo mesma que nunca mais ia esquecer aquele momento. E não esqueci. Acho que vou carregar essa cena comigo até o último dia da minha vida. O caldo do quiabo escorreu pelos azulejos brancos que eu tinha lavado de manhã, bem cedinho, enquanto o sol ainda nascia. Os cacos da louça se espalharam debaixo da mesa, fazendo um barulho que ecoou pela cozinha inteira. Era a louça da minha mãe. Florezinhas azuis pintadas na borda, pintura simples feita à mão, dessas que não se encontra mais. Ela ganhou de presente de casamento do meu pai e usou a vida inteira sem quebrar nenhuma peça sequer. Quando ela partiu, eu trouxe para minha casa como herança, como lembrança viva do amor dela. E agora estava ali, em pedaços no chão, junto com alguma coisa dentro de mim que também se partiu naquele instante. Meu neto Gustavo, 16 anos, empurrou a cadeira para trás com tanta força que arranhou o piso. Ele se levantou e disse com uma voz carregada de desprezo, uma voz que eu nunca vou esquecer: "Não quero essa comida de pobre. Você só sabe fazer isso, vó." Fiquei paralisada, com o pano de prato na mão, com o avental ainda amarrado na cintura, com o coração apertado de um jeito que eu não sabia que era possível. Olhei para aquele menino que eu ajudei a criar desde que nasceu, que eu embalei quando bebê nas madrugadas frias, cantando as mesmas cantigas que minha mãe cantava para mim, que eu levei para a escola tantas vezes quando a babá faltava, que eu busquei no médico quando estava com febre, que eu sustentava financeiramente sem ele ter a menor ideia, me tratando como se eu fosse menos que nada, como se eu fosse uma empregada que ele podia humilhar sem consequência. Ele nem esperou resposta. Pegou o celular do bolso, disse que ia pedir comida de verdade por aplicativo e foi para o quarto arrastando os chinelos caros no piso. Fechou a porta com força. E eu fiquei ali, sozinha, com 67 anos nas costas, com o cheiro do frango com quiabo que passei a manhã inteira preparando, se misturando com o cheiro amargo da minha humilhação. Me chamo Marta Aparecida dos Santos. Tenho 67 anos e essa história que vou contar mudou completamente a forma como eu me enxergo e como minha família passou a me enxergar também. Mas para vocês entenderem o peso daquele prato quebrado, preciso voltar no tempo e contar quem eu sou de verdade, de onde eu vim e como cheguei até aquela cozinha naquela quinta-feira. Nasci em Uberaba, interior de Minas Gerais, numa casa de chão batido e telhado de telha-vã. Quando chovia forte, a gente colocava bacia no chão para aparar as goteiras e mesmo assim acordava com o colchão molhado. Meu pai, seu Joaquim, era pedreiro de mão cheia. Saía de casa às 5 da manhã, quando ainda estava escuro, e voltava quando o sol já tinha ido embora. Minhas mãos conheciam bem as dele. Ásperas, rachadas, com cimento grudado nas linhas da palma. Mãos de homem honesto que nunca teve medo de trabalho duro. Minha mãe, Dona Conceição, lavava roupa para fora. Eu lembro do tanque de cimento no quintal, do sabão de barra que ela mesma fazia em casa, das mãos dela sempre vermelhas e descascando de tanto esfregar roupa dos outros. Ela cantarolava enquanto trabalhava, músicas antigas de rádio, e eu ainda hoje pego cantando essas músicas sem perceber. Éramos 5 filhos para alimentar, e comida na mesa nunca foi garantia. Teve semana que o jantar era angu com couve e nada mais. Mas minha mãe fazia aquele angu com tanto carinho que parecia banquete. Foi com ela que aprendi a lição mais importante da minha vida. Cozinhar para alguém é a forma mais pura e verdadeira de dizer "eu te amo". Comecei a cozinhar aos 9 anos de idade. Minha mãe ficou de cama por meses com uma condição nas costas que os médicos não sabiam explicar. Só mandavam ela descansar. Mas descansar como? Com 5 filhos para criar? Então eu assumi. Acordava de madrugada para fazer o café, preparava a marmita do meu pai, alimentava meus irmãos menores antes de sair para a escola. Minha infância acabou cedo, mas nunca reclamei. Era o que precisava ser feito. Aprendi naquela época que desperdício era pecado, que cada grão de arroz no prato representava suor de alguém, que raspar a panela não era vergonha, era respeito pelo trabalho de quem pôs aquela comida ali. Essas lições eu carreguei a vida inteira. Até aquela quinta-feira,
quando meu próprio neto jogou no chão tudo que eu acreditava. Casei aos 22 anos com Geraldo Pereira dos Santos, um caminhoneiro de sorriso largo e mãos calejadas. Conheci ele na feira da cidade, num sábado de manhã ensolarado. Eu estava comprando quiabo para minha mãe, e ele estava vendendo queijo que trazia do interior. Nossos olhos se cruzaram por cima das bancas, e ele sorriu para mim. Um sorriso tão bonito que eu derrubei o quiabo todo no chão de vergonha. Ele veio me ajudar a catar. E enquanto catávamos quiabo no meio da feira, conversamos pela primeira vez. Descobri que ele tinha perdido o pai cedo, assim como eu perderia o meu anos depois, que trabalhava desde os 14 anos, que sonhava em ter casa própria, família, vida tranquila, sonhos simples, os mesmos que os meus. Namoramos 2 anos. Casamos numa cerimônia pequena na igreja do bairro, com bolo feito pela minha mãe e vestido emprestado da prima. Não tínhamos dinheiro para a lua de mel, mas Geraldo conseguiu carona até Poços de Caldas. Ficamos 3 dias numa pensão simples, passeando de mãos dadas, tomando água na fonte. Foi a semana mais feliz da minha vida. Geraldo passava semanas na estrada, atravessando o Brasil de ponta a ponta. Eu ficava esperando, rezando para ele voltar em segurança. Nosso filho Renato nasceu 2 anos depois do casamento. Criei ele praticamente sozinha. Era eu que acordava de madrugada quando tinha pesadelo. Eu que ajudava com o dever de casa. Eu que ia nas reuniões da escola, nas apresentações, nas consultas médicas. Eu que ensinei ele a andar de bicicleta, a amarrar o sapato, a ser homem de bem. Fiz de tudo para dar a Renato o que eu não tive. Escola boa quando pude pagar, curso de inglês, livros, roupa nova. Queria que meu filho fosse alguém, que tivesse oportunidades que eu jamais tive. Renato se formou em engenharia civil aos 24 anos. Eu estava na primeira fila da formatura, com vestido azul que economizei meses para comprar. Quando chamaram o nome dele, quando subiu naquele palco, eu chorei tanto que molhei o vestido inteiro. Meu menino tinha conseguido. O filho da lavadeira e do pedreiro era engenheiro. 2 anos depois, conheceu Vanessa. Arquiteta, família de classe média alta. Gente que nunca precisou contar moeda para comprar pão. Quando me apresentou ela, senti um frio na barriga. Vanessa era bonita, elegante, falava diferente. Olhou para minha casa simples, para meus móveis velhos, e eu vi algo nos olhos dela. Não era maldade. Era pior. Era indiferença. Como se eu fosse parte da decoração. Mas Renato estava apaixonado, e eu engoli meus sentimentos. O casamento foi num buffet elegante, com decoração de flores e banda ao vivo. Os pais de Vanessa organizaram tudo. Me colocaram numa mesa no canto, longe da mesa principal. Passei a festa sorrindo, fingindo que não percebia os olhares da mãe dela. Geraldo segurou minha mão debaixo da mesa e sussurrou: "Deixa pra lá, Marta. O importante é que o menino tá feliz." Engoliu o orgulho, como sempre fazia. 3 anos depois veio Gustavo, meu neto. Quando vi aquele bebê no hospital, prometi que faria qualquer coisa por ele. E fiz. Por 16 anos fiz tudo o que pude e mais. Nos primeiros meses de vida dele, praticamente me mudei para a casa de Renato. Vanessa estava esgotada, Renato trabalhava demais. Eu cozinhava, limpava, lavava roupa, acordava de madrugada para dar mamadeira. Nunca pedi nada em troca. Era meu papel, pensava. Geraldo partiu quando Gustavo tinha 3 anos. Condição cardíaca que sabíamos existir, mas que sempre achávamos que tinha mais tempo. Nunca tem tempo suficiente. A dor foi a maior da minha vida. 32 anos juntos. E, de repente, eu estava sozinha. Me agarrei a Gustavo como boia de salvação. O que ninguém sabia é que Geraldo me deixou mais que saudade. O seguro de vida era considerável. A casa estava quitada. Fui investindo com cuidado, guardando, fazendo render. Nunca gastei com luxo. Minha vida continuou simples, mas minha família precisava. Ou foi o que me fizeram acreditar. Quando Renato quis comprar apartamento maior, faltava dinheiro para a entrada. Veio até minha casa e disse: "Mãe, a senhora podia emprestar 40 mil?" Dei. No dia seguinte, transferi. Nunca devolveu. 2 anos depois, a loja de Vanessa quase quebrou. Renato me ligou às 11 da noite precisando de 80 mil. Transferi no dia seguinte. Vanessa mandou mensagem de 3 linhas. Nunca mais tocou no assunto.
Quando Gustavo entrou na escola particular cara, me ofereci para pagar mensalidade. Pago até hoje. E veio a mesada. R$ 500 por mês na conta de Gustavo. Mas Renato pediu para eu não contar que era eu. Disse que seria constrangedor para o menino receber dinheiro da avó. Na época, concordei. Hoje entendo que a palavra certa era vergonha. Tinham vergonha de mim. Gustavo cresceu sem saber que a avó que ele mal visitava pagava tudo. Os tênis de marca, os jogos caros, o celular novo, as saídas com amigos, tudo da minha conta, através de transferência automática que nunca questionei. Fui me tornando invisível. Aniversários dele em buffets? Ficava sabendo pelas fotos dias depois. Natal? Viajavam com os pais de Vanessa. Eu passava sozinha, vendo fogos pela televisão. Mas quando a babá faltava, quem chamavam? Eu. Quando passava mal na escola, quem buscava? Eu. Quando precisavam de alguém no fim de semana, quem aparecia? Sempre eu. Eu era a avó de emergência, a reserva, a solução barata para os problemas. Até aquela quinta-feira. Renato pediu para eu ficar com Gustavo no fim de semana. Casamento em São Paulo, não queriam levar o menino. Aceitei feliz. Arrumei o quarto, comprei ingredientes, planejei um fim de semana especial. Gustavo chegou na sexta com fones de ouvido. Me deu beijo sem tirar os fones, sem olhar nos meus olhos. Foi para o quarto e passou a noite no celular. No sábado, acordei cedo. Fiz frango com quiabo, receita da minha mãe que fazia para Renato quando era pequeno. Cozinhei com carinho, temperando do jeito certo. Pus a mesa com toalha bordada, pratos bons, copos de cristal. Chamei Gustavo ao meio-dia. Veio arrastando os pés, celular na mão. Sentou, olhou para a mesa, fez careta de nojo. Que isso, vó? Frango com quiabo, meu filho. Sua bisavó fazia para mim, eu fazia para seu pai, agora faço para você. Ele cutucou a comida, levantou um pedaço de quiabo como se fosse nojento e empurrou o prato. Vocês já sabem o que aconteceu. Depois que ele foi para o quarto, fiz o que sempre fiz diante da dor. Trabalhei em silêncio. Peguei a vassoura, varri os cacos, passei o pano no caldo, guardei a comida, lavei a louça, deixei a cozinha brilhando. Fui para meu quarto. Deitei na cama onde dormi sozinha desde que Geraldo partiu. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o silêncio se misturar com o barulho do celular dele no quarto ao lado. E naquele silêncio, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Não foi o coração. Foi a venda que eu usava nos olhos há anos. Ali, deitada no escuro, enxerguei quem eu tinha me tornado. A financiadora invisível, a avó descartável, a mulher que pagava as contas e engolia desaforo, achando que isso era amor. Mas não era amor, era exploração. Era costume de me ver como menos. Olhei para o teto e uma decisão começou a nascer. Não agi naquela noite, não no calor da humilhação, mas ali, em silêncio, uma semente foi plantada. Uma semente que ia crescer e mudar o rumo dessa história. Porque tem coisas que a gente aguenta calada a vida inteira. E tem coisas que acordam uma força que a gente nem sabia que existia. Aquele prato quebrado foi o fim de uma Marta e o começo de outra. O domingo amanheceu cinzento, daqueles dias em que o céu parece carregar o mesmo peso que a gente sente no peito. Acordei antes das 6, como faço há décadas, mas dessa vez não foi o hábito que me tirou da cama. Foi a insônia. Passei a noite inteira de olhos abertos, repassando cada palavra, cada gesto, cada pedaço de louça quebrada no chão da minha cozinha. Gustavo ainda dormia. Eu podia ouvir o silêncio vindo do quarto dele, aquele silêncio de adolescente que fica acordado até tarde no celular e depois dorme até o meio-dia. Fui para a cozinha e preparei café. O cheiro subiu pelo ar e, por um momento, me levou de volta a outras manhãs. Manhãs em que esse mesmo cheiro acordava Geraldo com um sorriso. Manhãs em que Renato pequeno vinha correndo me abraçar antes de ir para a escola. Mas essas manhãs já tinham ido embora há muito tempo. Sentei na mesa da cozinha com a xícara entre as mãos e fiquei olhando para o piso. Estava limpo, brilhando. Ninguém diria que ali, menos de 24 horas antes, tinha acontecido o que aconteceu. Os cacos já tinham sido varridos, o caldo já tinha sido limpo. Mas dentro de mim, os estragos continuavam intactos. Fiquei pensando na minha mãe, no que ela diria se tivesse visto aquela cena.
Dona Conceição, que trabalhou a vida inteira lavando roupa dos outros para colocar comida na mesa dos filhos. Que nunca reclamou, nunca pediu nada, nunca esperou reconhecimento. Que morreu achando que tinha feito pouco, quando na verdade tinha feito tudo. Será que eu tinha me tornado igual a ela? Não na força, não na dignidade, mas na invisibilidade, na aceitação calada de que meu papel era servir e nunca ser servida, dar e nunca receber, amar e nunca ser amada de volta do jeito que eu merecia. A diferença é que minha mãe não tinha escolha. Nasceu numa época em que mulher não tinha voz, não tinha opção, não tinha para onde ir. Eu tinha. Eu tinha uma casa no meu nome, dinheiro no banco, saúde para viver mais 20 anos se Deus quisesse. E mesmo assim, estava ali, com 67 anos, sendo tratada como capacho pelo meu próprio neto. Gustavo acordou perto das 11. Veio para a cozinha com cara de sono, abriu a geladeira, pegou um iogurte e sentou na frente da televisão, sem me dar bom dia. Eu observei tudo em silêncio, medindo cada gesto dele, cada expressão. Não tinha nenhum sinal de arrependimento, nenhuma sombra de culpa. Para ele, o que tinha acontecido no dia anterior era normal. Era como as coisas funcionavam. E foi ali, vendo meu neto comer iogurte assistindo o desenho como se nada tivesse acontecido, que eu entendi uma coisa que deveria ter entendido há anos. Ele não sabia que estava errado porque ninguém nunca tinha ensinado. Renato não ensinou, Vanessa não ensinou e eu também não ensinei. A culpa não era só dele, era de todos nós. Era minha também, por ter aceitado calada durante tanto tempo. No fim da tarde, Renato chegou para buscar Gustavo. Buzinou do carro, nem desceu para me cumprimentar. Gustavo pegou a mala, me deu um beijo rápido no rosto e saiu correndo. Nenhum obrigado, nenhum tchau vó, nenhum aceno pela janela do carro. Eles foram embora e eu fiquei na porta, vendo o carro desaparecer na esquina, sentindo o vazio tomar conta da casa. Fechei a porta e encostei as costas nela. Respirei fundo. E então fiz algo que não fazia há muito tempo. Chorei. Não foi um choro de tristeza. Foi um choro de raiva. De raiva de mim mesma por ter deixado as coisas chegarem naquele ponto. Por ter confundido amor com submissão. Por ter achado que pagar contas e engolir desaforos era a mesma coisa que ser uma boa mãe e uma boa avó. Chorei até não ter mais lágrimas. Depois lavei o rosto, fiz um chá de camomila e sentei na sala para pensar com clareza. O que eu podia fazer? Confrontar Renato? Ele ia defender o filho, ia dizer que adolescente é assim mesmo, ia prometer que ia conversar com Gustavo e nunca ia conversar. Confrontar Gustavo? Ele ia pedir desculpas só para me calar e na semana seguinte estaria fazendo a mesma coisa de novo. Não, palavras não iam resolver. Palavras nunca resolveram nada naquela família. O que resolvia era ação. E eu tinha uma ação muito clara na minha mão. Fui até o quarto e peguei a pasta onde guardo meus documentos importantes. Abri e comecei a olhar os extratos bancários. As transferências automáticas que saíam da minha conta todo mês. A mensalidade da escola de Gustavo, R$ 3.500. A mesada dele, R$ 500. O seguro do carro de Renato, que eu tinha assumido quando ele disse que estava apertado, R$ 800. A faxineira da casa deles que eu pagava porque Vanessa disse que não dava conta de tudo, R$ 1.200. Fiz as contas de cabeça. Todo mês saíam da minha conta R$ 6.000 para sustentar a vida confortável de pessoas que me tratavam como se eu não existisse. R$ 6.000. Por ano, eram mais de 70 mil. Em 5 anos, eu tinha transferido quase R$ 400.000 para aquela família, fora os empréstimos que nunca foram devolvidos. Olhei para aqueles números e senti uma mistura de nojo e espanto. Nojo de mim mesma por ter permitido. Espanto por nunca ter parado para fazer essa conta antes. O dinheiro não era o problema. Eu tinha o suficiente para viver bem até o fim da minha vida, mesmo que vivesse mais 30 anos. O problema era o que aquele dinheiro representava. Representava que eu só tinha valor enquanto fosse útil. Representava que meu amor era medido em reais, não em presença, não em respeito, não em consideração. Fechei a pasta e guardei de volta no armário. Ainda não ia fazer nada, não naquela noite.
Precisava ter certeza de que não estava agindo por impulso, por raiva do momento. Decisões importantes não se tomam com o coração quente. Minha mãe me ensinou isso. A semana passou devagar. Segunda, terça, quarta. Eu fazia minhas coisas de sempre. Arrumava a casa, ia na feira, assistia minhas novelas, rezava o terço antes de dormir. Mas por dentro, eu estava diferente. Estava observando, prestando atenção em coisas que antes eu deixava passar. Na quarta-feira, Renato me ligou. Achei que fosse para perguntar como eu estava, para saber se tinha acontecido alguma coisa no fim de semana. Mas não. Era para pedir um favor. Vanessa precisava de alguém para receber uma encomenda na casa deles na sexta, porque eles iam estar trabalhando e a faxineira não ia nesse dia. Se eu podia ir lá ficar esperando. Esperar uma encomenda. Era para isso que meu filho me ligava. Não para saber se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se queria companhia. Para esperar uma encomenda. Disse que não podia, que tinha compromisso. Era mentira, mas não me senti nem um pouco culpada. Desliguei o telefone e percebi que minha mão não estava tremendo. Meu coração não estava acelerado. Eu estava calma. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava completamente calma. Na quinta-feira, uma semana exata depois do prato quebrado, eu fui ao banco. Cheguei cedo, assim que abriu. Sentei na cadeira de espera e fiquei olhando para as pessoas que entravam e saíam. Gente com pressa, gente preocupada com dinheiro, gente que nem olhava para a senhora de cabelo branco sentada no canto. Mais uma vez, invisível. Mas dessa vez, a invisibilidade jogava a meu favor. Quando chamaram meu nome, fui até o caixa e pedi para falar com o gerente. Seu Marcos, um homem de uns 50 anos que cuida da minha conta há mais de década, me recebeu com aquele sorriso profissional de sempre. Dona Marta, que prazer! Em que posso ajudar? Sentei na cadeira em frente à mesa dele e respirei fundo. Seu Marcos, eu quero cancelar algumas transferências automáticas. Ele franziu a testa, mas manteve o sorriso. Claro, sem problema. Quais transferências? Eu tinha anotado tudo num papel. Entreguei para ele. Todas essas. Ele olhou para a lista. A mensalidade da escola, a mesada, o seguro do carro, a faxineira. Olhou para mim com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com respeito. A senhora tem certeza, dona Marta? São valores consideráveis. Quer que eu entre em contato com os beneficiários para... Não precisa, cortei. Só cancela. A partir de hoje. Ele assentiu devagar. A senhora está bem? Aconteceu alguma coisa? Por um momento pensei em contar, em desabafar com aquele homem que eu mal conhecia sobre tudo o que tinha acontecido. Mas não era o lugar nem a hora. Estou ótima, seu Marcos. Melhor do que estive em anos. Ele processou o cancelamento em silêncio. Quando terminou, me entregou os comprovantes. Pronto, dona Marta. As transferências foram canceladas. A partir do mês que vem, nenhum valor sai mais automaticamente. Guardei os papéis na bolsa e me levantei. Obrigada, seu Marcos. Disponha. E dona Marta? Parei na porta e olhei para ele. A senhora está fazendo a coisa certa. Seja lá o que for. Não respondi. Só sorri e saí. No caminho de volta para casa, passei na padaria e comprei pão de queijo fresco. Passei na floricultura e comprei um vasinho de violetas para colocar na janela da cozinha. Passei no açougue e comprei um pedaço de carne boa para fazer um jantar caprichado. Para mim. Só para mim. Cheguei em casa e preparei tudo com calma. Coloquei música no rádio, aquelas músicas antigas que minha mãe cantava. Cozinhei sem pressa, temperando do meu jeito, fazendo do meu gosto. Pus a mesa com a toalha bonita, acendi uma vela, servi uma taça de vinho que estava guardada há meses na geladeira. E jantei sozinha, em paz, pela primeira vez em muito tempo, sentindo que aquela refeição era uma celebração, não uma obrigação. Enquanto comia, pensei no que viria pela frente. Renato ia descobrir no mês seguinte, quando as contas começassem a voltar. Gustavo ia perceber quando a mesada não caísse na conta. Vanessa ia surtar quando a faxineira cobrasse diretamente dela. Ia ter ligação, ia ter choro, ia ter acusação. Mas eu estava pronta. Tinha passado 67 anos da minha vida cuidando dos outros. Criando filho, ajudando o neto, pagando conta, engolindo desaforo. 67 anos achando que amor era isso. Se anular para o outro existir.
Mas amor não era isso. Amor era via de mão dupla. Amor era respeito. Amor era olhar nos olhos e dizer obrigado. Era perguntar como foi seu dia. Era lembrar que a pessoa existe mesmo quando não se precisa dela para nada. E se a minha família não sabia amar assim, então eu ia ensinar. Da única forma que eles entendiam. Terminei o jantar, lavei a louça, guardei as sobras. Fui para a sala, peguei meu caderninho de anotações e escrevi uma lista de coisas que eu queria fazer nos próximos meses. Viajar para a Aparecida, que eu nunca tinha ido. Fazer um curso de pintura que sempre tive vontade. Visitar minha irmã em Belo Horizonte. Comprar uma televisão nova para o quarto. Coisas para mim. Só para mim. Olhei para aquela lista e sorri. Não era um sorriso de vitória nem de vingança. Era um sorriso de libertação. De quem finalmente tinha entendido que não precisava da aprovação de ninguém para ser feliz. Que não precisava pagar para ser amada. Que não precisava se diminuir para caber na vida dos outros. Fechei o caderno e fui dormir. Antes de apagar a luz, olhei para a foto de Geraldo que ficava na minha mesinha de cabeceira. Ele estava sorrindo como sempre. Aquele sorriso que me conquistou na feira tantos anos atrás. Você ia me apoiar, né, velho? Sussurrei para a foto. Você sempre disse que eu era forte demais para o meu próprio bem, que um dia eu ia acordar. Deitei a cabeça no travesseiro e fechei os olhos. Naquela noite, pela primeira vez em uma semana, eu dormi em paz. Um sono tranquilo, sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada com o coração apertado. O prato tinha quebrado. A louça da minha mãe estava perdida para sempre. Mas eu estava começando a me reconstruir, pedaço por pedaço, escolha por escolha. O mês passou mais rápido do que eu esperava. Ou talvez tenha passado na velocidade normal e eu é que estava vivendo de um jeito diferente. Pela primeira vez em anos, acordava de manhã sem aquela sensação de peso no peito. Tomava meu café com calma, assistia ao jornal, fazia minhas caminhadas na praça. Tinha até voltado a conversar com as vizinhas na calçada no fim da tarde, coisa que eu tinha deixado de fazer porque estava sempre correndo para resolver algum problema da família de Renato. Dona Aparecida, minha vizinha de porta, comentou que eu estava com outra cara. Perguntou se eu tinha mudado o cabelo, se estava tomando algum remédio novo. Eu só sorri e disse que estava cuidando mais de mim. Ela não precisava saber dos detalhes. Era uma terça-feira do início do mês seguinte quando tudo aconteceu. Eu lembro que estava na cozinha preparando um almoço simples, arroz, feijão e uma carne moída refogada quando meu celular tocou. Olhei para a tela e vi o nome de Renato. O coração acelerou um pouco, confesso, mas respirei fundo e atendi com a voz mais calma que consegui. Alô? Mãe, a senhora pode me explicar o que está acontecendo? A voz dele estava diferente. Não era a voz de sempre, aquela voz apressada de quem liga só para pedir favor. Era uma voz tensa, nervosa, quase tremendo. Acontecendo como, filho? Eu fui no banco hoje resolver umas coisas e descobri que as transferências pararam. Todas elas. A escola do Gustavo, a mesada dele, o seguro do carro, a faxineira. Tudo parou, mãe. Faz quase um mês. Desliguei o fogo da panela e sentei na cadeira da cozinha. Não por fraqueza, por preparação. Sabia que aquela conversa ia ser longa. É verdade, Renato. Eu cancelei. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado que durou vários segundos. Eu podia ouvir a respiração dele ficando mais forte. A senhora cancelou? Por quê? Aconteceu alguma coisa? A senhora está precisando de dinheiro? Está doente? Quase ri. Quase. A primeira preocupação dele não era saber se eu estava bem. Era saber por que o dinheiro tinha parado. Não estou doente, Renato. Estou muito bem, na verdade. Melhor do que estive em anos. Então, por que a senhora fez isso? A escola já mandou aviso de mensalidade atrasada. A Vanessa está surtando porque a faxineira cobrou direto dela e ela não tinha dinheiro separado para isso. O Gustavo está sem mesada há um mês e não para de reclamar. Respirei fundo antes de responder. Filho, eu pago a escola do Gustavo há 6 anos. Pago a mesada dele há 4. Pago a faxineira de vocês há 3. Paguei a entrada do apartamento, paguei para salvar a loja da Vanessa. Você tem ideia de quanto dinheiro já saiu da minha conta para sustentar a vida de vocês? Outro silêncio. Mãe, eu sei que a senhora ajudou muito, mas... Não é ajuda, Renato.
Ajuda é eventual. O que eu fazia era sustento. Sustento fixo, todo mês, sem falhar. E em troca, o que eu recebia? Ele não respondeu. Vou te contar o que eu recebia, filho. Recebia ligação pedindo favor. Recebia convite para ficar com o Gustavo quando vocês precisavam de babá de última hora. Recebia foto de aniversário uma semana depois porque ninguém lembrava de me chamar para a festa. Recebia Natal sozinha, assistindo fogos pela televisão, enquanto vocês viajavam com os pais da Vanessa. Minha voz não tremeu. Não levantei o tom. Falei com a mesma calma com que estava preparando meu almoço. Mãe, a senhora está exagerando. A gente sempre... Renato, seu filho jogou um prato de comida no chão da minha cozinha. A comida que eu passei a manhã inteira fazendo com amor. A louça era da sua avó Conceição. Ele olhou para o que eu tinha preparado e disse que era comida de pobre, que ele ia pedir comida de verdade por aplicativo. Silêncio total. Dessa vez, mais longo. O Gustavo fez isso? Fez. Na quinta-feira do fim de semana que vocês me pediram para ficar com ele. E você sabe o que mais, Renato? Ele nem sabia que era errado, porque ninguém nunca ensinou para ele que a avó que ele trata como empregada é a mesma que paga tudo na vida dele. Ouvi um barulho do outro lado. Parecia uma porta se abrindo. Vozes ao fundo. Vanessa. Ela devia ter chegado e encontrado Renato no telefone. O que foi? Com quem você está falando? A voz dela estava irritada. Com a minha mãe, respondeu Renato. Pergunta para ela por que as transferências pararam. A Cláudia está cobrando o mês atrasado e eu tive que... Vanessa, agora não. Como agora não? Eu preciso saber quando. Vanessa! A voz de Renato subiu num tom que eu raramente tinha ouvido. A discussão continuou ao fundo, abafada, mas eu conseguia captar pedaços. Vanessa perguntando o que estava acontecendo. Renato tentando explicar. Ela ficando cada vez mais alterada. Fiquei em silêncio, ouvindo. Não por curiosidade mórbida. Por necessidade de entender até onde ia a falta de noção daquela família que eu tinha sustentado durante tanto tempo. Depois de alguns minutos, Renato voltou ao telefone. Mãe, a senhora ainda está aí? Estou. Eu não sei o que dizer. Eu não sabia que o Gustavo tinha feito isso. Ele nunca me contou. Claro que não contou, Renato. Por que ele contaria? Para ele não aconteceu nada demais. Eu sou só a avó velha que faz comida estranha e fica feliz quando ele aparece. Sou a reserva, a solução barata. Não sou gente de verdade com sentimentos de verdade. Mãe, não é assim. É sim, Renato. É exatamente assim. E você sabe por quê? Porque você ensinou. Você e a Vanessa ensinaram ele a me tratar assim. Toda vez que vocês me ligavam só quando precisavam de algo. Toda vez que vocês esqueciam de me convidar para as coisas importantes. Toda vez que vocês pegavam meu dinheiro e nem diziam obrigado. Vocês ensinaram para o Gustavo que eu não tinha valor. Ouvi o som de choro. Não era de Renato. Era de Vanessa ao fundo. Não sei se era choro de arrependimento ou de desespero por causa do dinheiro. Talvez fosse os dois. O que a senhora quer que eu faça, mãe? A pergunta veio carregada de cansaço e derrota. E ali, naquele momento, eu senti uma pontada no coração. Renato ainda era meu filho. O menino que eu criei sozinha, que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu consolei quando tinha pesadelo. Por um segundo, a mãe em mim quis dizer que estava tudo bem, que eu voltava a pagar tudo, que a gente esquecia esse assunto. Mas então lembrei do prato quebrado, da louça da minha mãe, em cacos no chão, da voz do meu neto dizendo comida de pobre. E a Marta Nova falou mais alto que a mãe velha. O que eu quero, Renato, é respeito. Só isso. Quero ser tratada como gente, não como caixa eletrônico. Quero ser convidada para os aniversários, não chamada só quando a babá falta. Quero que meu neto saiba quem eu sou de verdade, não a velha chata que ele pode humilhar sem consequência. E as transferências? As transferências acabaram. Vocês são adultos, Renato. Você é engenheiro, Vanessa tem a loja dela. Vocês têm condição de pagar a escola do filho de vocês, de pagar a própria faxineira, de dar mesada com o próprio dinheiro. Mas, mãe, a gente se organizou contando com essa ajuda. Vai ser difícil. Vai ser difícil, sim. Assim como foi difícil para mim criar você sozinha enquanto seu pai viajava.
Assim como foi difícil para minha mãe criar 5 filhos lavando roupa para fora. Dificuldade não é motivo para desrespeitar quem te ajuda. Renato ficou em silêncio por um longo tempo. Eu podia ouvir a respiração dele, pesada, cansada. A senhora está certa, mãe. Eu não sei como a gente chegou nesse ponto. Eu juro que não percebi. Eu sei que você não percebeu, filho. E talvez essa seja a parte mais triste de tudo isso. Vocês me tratavam mal sem nem perceber. Eu tinha me tornado tão invisível que nem o desrespeito vocês conseguiam enxergar. Ouvi Vanessa se aproximando de novo. A voz dela estava mais baixa agora, menos histérica. Deixe eu falar com ela, disse Vanessa. Vanessa, agora não é hora. Deixa, Renato. Ouvi o celular trocar de mão. Dona Marta, é a Vanessa. Respirei fundo. A relação com Vanessa nunca tinha sido fácil. Ela sempre me olhou de cima para baixo, desde o primeiro dia. Mas eu ia ouvir o que ela tinha para dizer. Oi, Vanessa? Dona Marta, eu sei que a gente nunca foi muito próxima. E eu sei que talvez eu não tenha tratado a senhora da forma certa. Mas a senhora precisa entender que a gente não fez por mal. A gente só se acostumou. Se acostumou. Era essa a explicação dela. Tinham se acostumado a me usar. Vanessa, vocês se acostumaram a ter uma pessoa pagando as contas de vocês e cuidando do filho de vocês de graça. Se acostumaram a não dizer obrigado, a não me incluir nas coisas, a me tratar como peça de reposição. E quando a gente se acostuma com o errado vira normal. Mas não é normal. Nunca foi. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela voltou, mais baixa. O que a senhora quer que a gente faça? Eu já disse para o Renato. Quero respeito. Quero ser tratada como parte da família, não como funcionária sem salário. E quero que o Gustavo entenda o que fez. Não quero que vocês obriguem ele a pedir desculpas. Quero que ele entenda de verdade por que foi errado. Ele vai entender. Eu vou conversar com ele hoje mesmo. Vanessa, não adianta vocês conversarem. Ele precisa sentir. Precisa passar pelo que eu passei a vida inteira. Não ter dinheiro caindo na conta do nada, não ter sempre alguém para resolver os problemas. Precisa aprender o valor das coisas. Vanessa ficou em silêncio. Acho que pela primeira vez ela estava realmente ouvindo o que eu dizia. Eu preciso ir agora, disse. Meu almoço está esfriando. Dona Marta, a senhora não quer vir jantar aqui em casa essa semana? Para a gente conversar melhor, pessoalmente? Pensei por um segundo. Uma parte de mim queria dizer não. Queria manter a distância que eu tinha conquistado. Mas outra parte sabia que se eu realmente queria que as coisas mudassem, precisava dar uma chance para eles mostrarem que podiam mudar. Vou pensar, Vanessa. Mas se eu for, quero que o Gustavo esteja presente. E quero que ele saiba, antes de eu chegar, que a mesada dele vinha de mim, que a escola dele era paga por mim, que tudo que ele tinha de graça era eu quem dava. Eu vou contar para ele, hoje. Então me liga depois e a gente vê sobre o jantar. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede da cozinha. Meu almoço realmente tinha esfriado. Mas eu não estava com fome. Estava sentindo algo diferente. Uma mistura de alívio e apreensão. Tinha feito o que precisava fazer. Tinha dito o que precisava dizer. Agora era esperar para ver se aquela família que eu tanto amava era capaz de mudar. Levantei da cadeira e fui esquentar a comida. Enquanto mexia a panela, pensei em Geraldo. No que ele diria se estivesse ali. Provavelmente ia me abraçar e dizer que eu tinha demorado demais para fazer isso. Que ele sempre soube que eu era mais forte do que deixava parecer. Estou tentando, velho, sussurrei para o ar. Estou tentando consertar o que deixei quebrar. O telefone tocou de novo. Olhei para a tela. Era um número que eu não conhecia. Atendi desconfiada. Alô? Vó? Era Gustavo. A voz dele estava diferente. Trêmula, nervosa. Vó, é verdade? O pai acabou de me contar. É verdade que era a senhora que pagava minha escola? Minha mesada? Tudo? Engoli em seco. É verdade, Gustavo. Silêncio. Depois um soluço. Meu neto estava chorando. Vó, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu achava que era do pai. Eu nunca... Vó, me desculpa. Pelo que eu fiz aquele dia. Pelo prato, pela comida, por tudo. As lágrimas vieram aos meus olhos também. Mas eu não podia ceder agora.
Não podia deixar que um pedido de desculpas apressado resolvesse anos de desrespeito. Gustavo, eu aceito suas desculpas. Mas desculpa é só palavra. Você vai precisar me mostrar que entendeu de verdade, que mudou de verdade. Eu vou mostrar, vó, eu prometo. Então a gente conversa. Mas não agora. Agora eu preciso almoçar. Desliguei o telefone e me sentei para comer. Enquanto mastigava o arroz com feijão que eu mesma tinha feito, pensei em como a vida dá voltas. Uma semana antes, eu estava no chão da cozinha catando cacos de louça. Agora, meu neto estava me ligando chorando, pedindo perdão. Mas eu sabia que ainda não tinha acabado. Palavra é fácil, difícil é ação. E eu ia esperar para ver o que aquele menino era capaz de fazer para provar que tinha mudado. 3 semanas se passaram desde aquela ligação. 3 semanas em que eu vivi minha vida do meu jeito, sem correr para resolver problema de ninguém, sem atender telefone no primeiro toque com medo de ser urgência. Fiz minhas caminhadas na praça, tomei café com Dona Aparecida, assisti minhas novelas em paz. Até comecei um curso de pintura em tela que uma igreja do bairro oferecia de graça nas tardes de quarta-feira. Descobri que gosto de misturar cores, de ver uma imagem nascer do nada numa tela branca. Renato me ligou 2 vezes nesse período. Na primeira, quis saber se eu tinha pensado sobre o jantar. Disse que sim, que tinha pensado, mas que ainda não estava pronta. Na segunda, me contou que eles tinham reorganizado as finanças, que Vanessa estava trabalhando mais na loja, que tinham dispensado a faxineira e agora dividiam as tarefas de casa entre os 3. Inclusive o Gustavo, que nunca tinha lavado um prato na vida, agora era responsável por manter o próprio quarto limpo e ajudar na cozinha. Ouvi tudo em silêncio, sem comentar muito. Não era por frieza. Era porque eu precisava ver para acreditar. Palavra bonita ao telefone qualquer um diz. Eu queria ação. Era um sábado de tarde quando a campainha tocou. Eu estava na sala vendo um programa de culinária, anotando uma receita de bolo de milho que parecia fácil de fazer. Estranhei porque não esperava ninguém. Minhas visitas eram sempre combinadas com antecedência. Levantei devagar, com aquela cautela que a gente desenvolve com a idade, e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico e meu coração deu um salto. Era Gustavo, sozinho, com uma sacola de supermercado na mão e a cara mais sem jeito que eu já tinha visto naquele menino. Abri a porta e fiquei olhando para ele. Ele estava diferente. Não fisicamente, ainda era o mesmo adolescente de 16 anos, alto, magro, com aquele cabelo que nunca fica no lugar. Mas tinha algo nos olhos dele que eu não reconhecia. Parecia humildade ou vergonha, talvez os 2. Oi, vó. Oi, Gustavo. Ficamos nos olhando por alguns segundos. Ele mudou o peso de um pé para o outro, claramente desconfortável. Posso entrar? Me afastei da porta e fiz sinal para ele passar. Ele entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse vendo minha casa pela primeira vez. Ou talvez estivesse vendo de verdade pela primeira vez, com olhos diferentes. Senta aí na sala. Quer água? Suco? Água, por favor. Fui até a cozinha, peguei um copo de água gelada e voltei. Entreguei para ele e sentei na poltrona de frente. Ele bebeu a água inteira de uma vez, como se estivesse morrendo de sede, ou de nervosismo. Como você veio até aqui? Perguntei. Ele olhou para o chão antes de responder. De ônibus. Franzi a testa. Gustavo nunca tinha andado de ônibus na vida. Sempre foi levado e buscado de carro, por Renato, por Vanessa, por motorista de aplicativo quando os pais não podiam. Ônibus era coisa de gente comum, como eu já tinha ouvido Vanessa dizer uma vez. De ônibus, sozinho? Peguei 3 conduções para chegar aqui. Me perdi uma vez, desci no ponto errado, tive que perguntar para um senhor que vendia pamonha na rua qual era o caminho. Demorei quase 2 horas. Fiquei em silêncio, esperando ele continuar. Vó, eu precisava vir. Precisava falar com a senhora pessoalmente. Não no telefone, não por mensagem. Pessoalmente. Assenti com a cabeça, ainda sem dizer nada. Ele respirou fundo, colocou a sacola de supermercado no chão ao lado do sofá e me olhou nos olhos. Pela primeira vez desde que chegou, me olhou nos olhos de verdade. Eu fui muito grosseiro com a senhora, não só aquele dia do prato, antes também. Eu não ligava para a senhora, não perguntava como a senhora estava, não dizia obrigado por nada. A senhora era só
Era só a avó que aparecia quando meus pais precisavam. Eu nem sabia que era a senhora que pagava minha escola, minha mesada, tudo. Ele parou, engoliu em seco e continuou. Quando meu pai me contou, eu fiquei em choque. Sério, vó, eu achava que ele e minha mãe tinham dinheiro sobrando. Que a vida era fácil assim mesmo. Nunca tinha parado para pensar de onde vinha tudo que eu tinha. Os tênis, os jogos, as saídas com meus amigos. Eu achava que era normal. E agora? Perguntei. Agora eu sei que não é. Que alguém trabalhou a vida inteira para juntar esse dinheiro. Que alguém acordou de madrugada, lavou roupa, cozinhou, abriu mão de um monte de coisa para ter o que me dar. E esse alguém era a senhora. E eu joguei comida no chão da sua casa e disse que era comida de pobre. A voz dele falhou no final. Vi os olhos dele se encherem de lágrimas, mas ele não deixou cair. Ficou ali, segurando, mordendo o lábio. Gustavo, deixa eu terminar, vó. Por favor. Fiz sinal para ele continuar. Essas 3 semanas foram as piores da minha vida. Não por causa do dinheiro. Eu não ligo para a mesada. De verdade. Arrumei um estágio numa papelaria perto de casa, estou trabalhando 3 tardes por semana. O dinheiro é pouco, mas é meu. Pela primeira vez na vida, é meu de verdade. Senti algo se mover dentro do meu peito. Orgulho, talvez. Ou esperança. O que me fez mal foi pensar no que eu fiz com a senhora. Toda noite, antes de dormir, eu lembrava do prato quebrando. Da cara da senhora naquele dia. Da comida no chão. E eu sentia tanta vergonha que queria voltar no tempo. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu pesquisei na internet como fazer frango com quiabo. Vi um monte de vídeo, anotei tudo, comprei os ingredientes. Tentei fazer em casa semana passada. Ele pegou a sacola do chão e tirou de dentro um pote de plástico. Não ficou bom. Ficou horrível, na verdade. O frango ficou seco, o quiabo ficou babando, o tempero ficou errado. Minha mãe provou e quase cuspiu. Ele deu um sorriso triste. Mas eu trouxe mesmo assim, porque eu queria que a senhora visse que eu tentei, que eu quis fazer a mesma comida que a senhora fez para mim, mesmo sabendo que não ia ficar igual. Ele estendeu o pote para mim. Olhei para aquele pote de plástico com frango com quiabo mal feito, preparado por um adolescente de 16 anos que nunca tinha pisado numa cozinha de verdade, que atravessou a cidade de ônibus pela primeira vez na vida só para me entregar aquilo. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que as lágrimas queriam vir. Peguei o pote. Abri a tampa. O cheiro que saiu não era o cheiro da receita da minha mãe. O frango estava ressecado, o quiabo mole demais, o caldo ralo, mas era o cheiro de esforço, de tentativa, de alguém que estava realmente tentando consertar o que tinha quebrado. Levantei, fui até a cozinha e peguei um garfo. Voltei para a sala, sentei de novo e comi uma garfada daquele frango com quiabo. Era horrível. Sério. Era provavelmente o pior frango com quiabo que eu já comi na vida. O tempero estava todo errado, a carne estava dura, o quiabo tinha babado tanto que parecia gosma. Mas eu comi. E comi mais uma garfada. E mais uma. Gustavo me olhava com os olhos arregalados. Vó, a senhora não precisa comer isso. Eu sei que está ruim. Está péssimo, concordei, ainda mastigando. Mas é o prato mais gostoso que eu comi em muito tempo. Ele não entendeu na hora. Ficou me olhando com cara de confusão. Gustavo, não é sobre o sabor. É sobre o que isso significa. Você veio até aqui de ônibus, sozinho, sem avisar ninguém. Você tentou fazer uma receita que nunca fez na vida. Você está aqui, na minha frente, me pedindo desculpas de verdade. Não por telefone, não porque seus pais mandaram, porque você quis. Os olhos dele se encheram de lágrimas de novo. Dessa vez, ele não conseguiu segurar. Uma lágrima desceu pelo rosto dele e ele limpou rápido com a manga da camisa. Eu errei muito, vó. Eu sei que errei. Errou, mas está tentando consertar. E isso é o que importa. Coloquei o pote na mesa de centro e estendi a mão para ele. Ele olhou para minha mão sem entender direito, mas pegou. Apertei os dedos dele com força. Quer aprender a fazer direito? Ele levantou os olhos, surpreso. Como assim? Frango com quiabo. Quer aprender a fazer do jeito certo? Do jeito que minha mãe me ensinou, que eu ensinei seu pai quando ele era pequeno? Um sorriso começou a nascer no rosto dele. Um sorriso tímido, envergonhado, mas genuíno. Quero muito, vó.
Levantei da poltrona e fiz sinal para ele me seguir. Então vem. Primeira lição. Quiabo não pode babar. O segredo é fritar primeiro com um pouquinho de limão. Fomos para a cozinha. Eu coloquei o avental que sempre uso para cozinhar e peguei um outro, mais velho, que era do Geraldo. Entreguei para Gustavo. Coloca isso. Ele olhou para o avental com respeito, como se fosse algo precioso. Era do vovô? Era. Ele não cozinhava quase nada, mas usava esse avental para fazer churrasco nos fins de semana. Dizia que homem de verdade sabe preparar comida para a família. Gustavo vestiu o avental devagar, quase com reverência. Ficou grande nele, mas não importava. Passamos as próximas 2 horas na cozinha. Eu ensinando, ele aprendendo. Mostrei como escolher o quiabo, como cortar, como fritar para não babar. Ensinei o tempero certo para o frango, a quantidade de alho, de cebola, de cheiro verde. Expliquei que o segredo do caldo é deixar cozinhar devagar, sem pressa, porque pressa na cozinha estraga qualquer receita. Gustavo ouvia tudo com atenção que eu nunca tinha visto nele. Perguntava, repetia, anotava no celular para não esquecer. Em algum momento, sem perceber, começamos a conversar sobre outras coisas. Ele me contou do estágio na papelaria, do chefe que era durão, mas justo, de como estava aprendendo a mexer no caixa e a atender cliente. Eu contei para ele sobre o curso de pintura, sobre as amigas que tinha feito lá, sobre o quadro de flores que eu estava tentando pintar, mas que estava ficando mais para girassóis mutantes do que para rosas. Ele riu. E eu ri também. E por um momento, pareceu que aqueles 16 anos de distância entre nós tinham sumido. Quando o frango com quiabo ficou pronto, colocamos na mesa. Dessa vez, a mesa da minha cozinha não estava com toalha bordada nem pratos de porcelana. Estava com toalha de plástico e pratos do dia a dia. Mas estava completa de um jeito que não estava há muito tempo. Gustavo provou primeiro. Fechou os olhos enquanto mastigava. Vó, isso aqui é muito bom. Você que fez a maior parte. Eu só orientei. Ele sorriu. Aquele sorriso que me lembrava Geraldo, que me lembrava Renato quando era pequeno. Posso vir aqui toda semana para a senhora me ensinar outras receitas? Olhei para aquele menino que 1 mês antes tinha jogado minha comida no chão e vi algo que não via há muito tempo. Possibilidade. Possibilidade de reconstruir algo que eu achava que estava perdido para sempre. Pode. Toda quarta-feira, depois do meu curso de pintura. Você vem, a gente cozinha juntos e depois janta. Combinado. Ele estendeu a mão para selar o acordo, como se fosse um contrato sério. Eu apertei a mão dele, firme. Mas tem uma condição, eu disse. Qual? Você vem de ônibus, sozinho, sem os pais trazerem de carro. Ele riu. Pode deixar, vó, já aprendi o caminho de cor. Terminamos de jantar e ele ajudou a lavar a louça. Sem eu pedir, sem reclamar. Lavou, secou e guardou nos lugares certos. Quando terminou, me deu um abraço apertado, desses de verdade, que eu não recebia dele desde que era criança pequena. Obrigado, vó, por me dar outra chance. Todo mundo merece outra chance, Gustavo, desde que faça por merecer. Ele saiu quando já estava escurecendo. Fiquei na porta vendo ele caminhar até o ponto de ônibus, atravessar a rua, esperar o transporte chegar. Acenou para mim antes de subir. Acenei de volta. Fechei a porta e encostei as costas nela, como tinha feito no dia do prato quebrado. Mas dessa vez, eu não estava chorando de raiva. Estava sorrindo. Olhei para a cozinha, para a louça limpa, para a mesa onde tínhamos jantado juntos. Às vezes, para uma coisa se reconstruir, ela precisa quebrar primeiro. E talvez, só talvez, aquele prato quebrado tivesse sido o melhor presente que meu neto poderia ter me dado. 6 meses. Parece pouco tempo quando a gente fala assim. 6 meses. Mas quando cada dia traz uma pequena mudança, quando cada semana marca uma conquista diferente, 6 meses se transformam numa vida inteira. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Hoje é sábado, fim de tarde, e eu estou sentada na varanda do meu apartamento em Belo Horizonte, olhando o sol se pôr atrás dos prédios. Sim, Belo Horizonte. Estou na casa da minha irmã Alzira, aquela que eu mencionei lá no começo dessa história, quando fiz a lista de coisas que queria fazer para mim mesma. Pois bem, fiz. Vim passar 2 semanas com ela, matar a saudade,
colocar a conversa em dia. Alzira é 3 anos mais velha que eu, tem 70 anos e a mesma teimosia que herdamos da nossa mãe. Quando contei para ela tudo o que tinha acontecido, desde o prato quebrado até a reconciliação com Gustavo, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse, com aquele jeito direto dela: Marta, você demorou demais, mas antes tarde do que nunca. Ela tinha razão. Eu tinha demorado demais. Décadas aceitando migalhas, décadas me diminuindo para caber na vida dos outros. Mas como ela mesma disse, antes tarde do que nunca. As quartas-feiras com Gustavo viraram tradição. Todo final de tarde, ele aparece na minha casa de ônibus, sozinho, com o caderninho onde anota as receitas que vou ensinando. Já aprendeu arroz, feijão tropeiro, frango com quiabo do jeito certo, carne de panela, tutu de feijão. Na semana passada, ele fez um pão de queijo que ficou quase tão bom quanto o da padaria. Quase. Mas o mais importante não são as receitas. É a conversa que a gente tem enquanto cozinha. Gustavo me conta sobre o estágio na papelaria, sobre a escola, sobre os amigos. Descobri que ele gosta de desenhar, que sonha em fazer faculdade de design, que tem medo de decepcionar os pais. Descobri também que ele se sentia sozinho, mesmo tendo tudo que o dinheiro podia comprar. Que usava as coisas materiais para preencher um vazio que ele não sabia nomear. Um dia, enquanto picávamos cebola juntos, ele me perguntou: Vó, como a senhora sabia que o vovô era o homem certo? Fiquei em silêncio por um momento, lembrando de Geraldo, do sorriso dele na feira, das mãos calejadas que seguravam as minhas com tanta delicadeza. Respondi: Eu não sabia, Gustavo. A gente nunca sabe de verdade. Mas eu senti. Senti que ele me via, entende? Não via só uma moça bonita ou uma esposa em potencial. Via eu de verdade, com todos os meus defeitos e qualidades. E isso é raro. Quando alguém te vê de verdade, segura essa pessoa e não larga. Ele ficou pensativo. Depois disse: Eu nunca tinha visto a senhora de verdade, né, vó? Antes de tudo isso acontecer. Não tinha, concordei. Mas agora vê. E isso é o que importa. O estágio na papelaria virou emprego de meio período. O dono gostou tanto do trabalho de Gustavo que ofereceu um contrato formal com carteira assinada. O salário não é muito, mas é dele. Ganho com o próprio esforço, suado com as próprias mãos. Na semana passada, ele me mostrou orgulhoso o primeiro contra-cheque. Tinha um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. O brilho de quem conquistou algo por mérito próprio. E sabe o que ele fez com o primeiro salário? Não comprou tênis de marca, não comprou jogo novo, não gastou com besteira. Ele guardou. Disse que está juntando para uma coisa especial, mas não quis me contar o que era. Deixei para lá. Às vezes, os jovens precisam ter seus segredos. Com Renato e Vanessa, a relação também mudou. Não vou dizer que está perfeita, porque seria mentira. Ainda tem momentos de desconforto, ainda tem conversas que parecem forçadas. Mas o básico mudou. Eles me ligam para saber como estou, não só para pedir favor. Me convidam para os eventos, não só quando precisam de babá. Me tratam como parte da família, não como funcionária invisível. Vanessa, em particular, me surpreendeu. Um mês depois de tudo acontecer, ela apareceu na minha casa sozinha, sem avisar. Trouxe um bolo que ela mesma tinha feito, meio torto, com cobertura irregular. Sentou na minha cozinha e pediu desculpas. Não desculpas genéricas, dessas que a gente diz só para encerrar assunto. Desculpas específicas. Pediu desculpas por ter me colocado na mesa do canto no casamento, por nunca ter me convidado para as viagens de Natal, por ter deixado que a mãe dela me tratasse com superioridade sem nunca interferir, por ter achado durante anos que eu era apenas a sogra inconveniente que vinha junto com o pacote de casar com Renato. Eu escutei tudo em silêncio. Quando ela terminou, perguntei: E agora, Vanessa? O que muda? Ela me olhou nos olhos e disse: Agora a senhora é a matriarca da família. E eu vou fazer questão de que todo mundo trate a senhora como tal, inclusive meus pais. Não sei se ela vai conseguir cumprir essa promessa, mas o fato de ter feito já significou muito. O jantar aconteceu no mês passado. Aquele jantar que Vanessa tinha proposto lá no começo, quando a bomba estourou. Fui até a casa deles num domingo à noite, arrumada, com um vestido novo que comprei especialmente para a ocasião. Azul marinho,
parecido com aquele que usei na formatura de Renato tantos anos atrás. Quando cheguei, a mesa estava posta de um jeito que eu nunca tinha visto naquela casa. Toalha de linho branco, pratos de porcelana, taças de cristal, flores no centro, velas acesas. E na cabeceira, uma cadeira especial, para mim. Gustavo veio me receber na porta. Estava de camisa social, cabelo penteado, um sorriso nervoso no rosto. Vó, antes da senhora entrar, eu preciso dar uma coisa. Ele tirou de trás das costas uma caixa embrulhada em papel de presente. Não era uma caixa grande, mas também não era pequena. Peguei com cuidado, sem entender direito o que estava acontecendo. Abre, vó. Abri o papel devagar, com aquele cuidado que a gente da minha geração tem com embrulhos bonitos. Dentro tinha uma caixa de papelão. Abri a caixa. E quando vi o que tinha dentro, meus olhos se encheram de lágrimas. Era um jogo de louça. Pratos, xícaras, pires, porcelana branca com florezinhas azuis pintadas na borda. Quase idêntica à louça da minha mãe. Aquela que ele tinha quebrado 6 meses antes. Eu procurei na internet durante semanas, disse Gustavo, a voz embargada. Não achei igualzinha, porque não fabricam mais, mas achei essa que é parecida. É para começar uma coleção nova, vó. Uma nossa. Não consegui falar nada. Só abracei aquele menino com toda a força que eu tinha. Um abraço longo, apertado, desses que dizem mais do que qualquer palavra poderia dizer. Eu comprei com meu dinheiro. Ele sussurrou no meu ouvido. Do estágio, fui juntando desde o primeiro salário. Ali, abraçada com meu neto na porta da casa do meu filho, segurando uma caixa de louça que representava muito mais do que simples objetos, eu entendi que tudo tinha valido a pena. A dor, a decisão difícil, os meses de incerteza, tudo tinha nos trazido até aquele momento. O jantar foi diferente de qualquer outro que eu já tinha participado naquela família. Sentei na cabeceira, no lugar de honra. Renato sentou à minha direita, Vanessa à minha esquerda, Gustavo de frente. E sabe o que mais? Os pais de Vanessa estavam lá. Seu Osvaldo e Dona Regina, os mesmos que me olhavam de cima para baixo no casamento, os mesmos que passavam todos os natais com a família enquanto eu ficava sozinha. Dona Regina, que nunca tinha dirigido mais do que 2 palavras para mim em quase 20 anos, veio me cumprimentar assim que cheguei. Disse que Vanessa tinha contado tudo o que aconteceu. Disse que ficou envergonhada por nunca ter me dado o devido valor. Não sei se foi sincero ou se foi só educação forçada pela filha. Mas, de qualquer forma, foi mais do que eu jamais tinha recebido dela. Durante o jantar, Gustavo levantou e fez um brinde. Um brinde para mim. Com a voz tremendo, ele disse: "A minha avó Marta, a mulher mais forte que eu conheço, que me ensinou que amor de verdade não se compra, se conquista. Que comida feita com carinho vale mais que qualquer comida por aplicativo. E que nunca é tarde para pedir perdão e mudar." Todo mundo levantou as taças. Renato estava com os olhos vermelhos. Vanessa chorava abertamente. Até seu Osvaldo, aquele homem sério que eu sempre achei que não tinha sentimentos, estava emocionado. E eu sorri. Sorri de verdade, daquele jeito que ilumina o rosto inteiro. Porque naquele momento, sentada na cabeceira daquela mesa, cercada por pessoas que finalmente me viam de verdade, eu entendi que tinha conseguido. Não tinha conseguido vingança. Nunca quis vingança. Tinha conseguido algo muito mais valioso: respeito, reconhecimento, lugar. Quando voltei para casa naquela noite, coloquei a louça nova no armário da cozinha. Fiquei um tempo parada ali, olhando para aquelas florezinhas azuis que me lembravam tanto a louça da minha mãe. Pensei nela, em Dona Conceição, lavando roupa no tanque, cantando músicas antigas, me ensinando que cozinhar para alguém era a forma mais pura de dizer "eu te amo". A senhora ia gostar dele, mãe, sussurrei para o ar. Do bisneto da senhora. Ele é teimoso igual nós, mas tem bom coração. Fui até a sala e peguei a foto de Geraldo na mesinha. Olhei para o sorriso dele, para os olhos que me conquistaram na feira tantos anos atrás. Consegui, velho. Demorou, mas consegui. A família que a gente construiu está de pé. Diferente, mas de pé. Coloquei a foto de volta e fui para a varanda. A noite estava bonita, cheia de estrelas.
Sentei na cadeira de balanço que Geraldo comprou quando nos mudamos para essa casa. A mesma cadeira onde eu sentava para amamentar Renato quando ele era bebê. Pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos 6 meses. No prato quebrado, na decisão no banco, na ligação de Renato, no Gustavo na minha porta com frango com quiabo queimado. Pensei nas quartas-feiras de culinária, no estágio, na louça nova. No jantar, no brinde, nos olhos cheios de lágrimas de uma família que finalmente tinha aprendido a me ver. E pensei em vocês, que estão ouvindo essa história agora. Talvez vocês se identifiquem com alguma parte dela. Talvez tenham uma mãe, uma avó, uma tia que está passando por algo parecido. Talvez sejam vocês mesmos que estão se sentindo invisíveis dentro da própria família. Se for esse o caso, eu quero dizer uma coisa. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para dizer basta. Nunca é tarde para ensinar às pessoas que te amam que amor de verdade é via de mão dupla. É consideração, é olhar nos olhos e dizer obrigado. Eu passei 67 anos achando que amor era sacrifício silencioso. Que ser boa mãe e boa avó significava se anular para os outros existirem. Que meu valor dependia do quanto eu era útil para as pessoas ao meu redor. Mas eu estava errada. Amor não é isso. Amor é respeito mútuo. É querer o bem do outro sem se destruir no processo. É estar presente, não por obrigação, mas por escolha. É ser vista, reconhecida, valorizada pelo que você é, não pelo que você pode dar. A comida de pobre que meu neto desprezou naquela quinta-feira era a mesma comida que sustentou gerações da minha família. Era amor em forma de tempero, carinho em forma de caldo, história em forma de receita passada de mãe para filha. E hoje, essa receita continua viva, nas mãos de um menino de 16 anos que aprendeu, da forma mais difícil, que algumas coisas não têm preço. Meu nome é Marta Aparecida dos Santos. Tenho 67 anos, e essa história que contei para vocês mudou minha vida para sempre. Não porque eu venci, não porque eu me vinguei, mas porque eu me libertei. E essa liberdade, posso dizer com certeza, vale mais do que qualquer prato de porcelana. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.